Oi pessoal, lembra quando eu mostrei para vocês como funciona o sifão Bell na teoria? Agora eu vou mostrar para vocês como a gente faz para regular o sifão. Confere aí! Sifão Bell, que também é chamado de sifão sino ou alto sifão. Essa peça é a fundamental para os sistemas do tipo inundação e drenagem de canteiros de cultivo. Para quem não conhece, isso aqui é um sifão sino. Esta peça aqui é o sino, esta mangueira lateral é o snorkel e esta tubulação aqui é o dreno. A gente já comentou em um vídeo anterior que isso aqui é um dos maiores dilemas dos aquaponistas. E você sabe o porquê disso? Olha só isso aí. Só é possível ter um bom funcionamento do seu sistema se tiver um bom funcionamento do seu sifão. O tempo médio de uma descarga a outra deve durar entre 15 a 20 minutos, independente do tamanho da sua cama de cultivo. E o nosso grande desafio é fazer esta regulagem acontecer. E se você está assistindo esse vídeo, sabe do que eu estou falando e provavelmente já se deparou com as seguintes situações. Situação 1. A cama de cultivo enche ao seu limite máximo, a água escapa pelo dreno, mas a descarga total não acontece ou fica uma eternidade para acontecer. Situação 2. A cama de cultivo enche, a descarga acontece, mas quando chega ao limite mínimo é o corte de água que não acontece. Pelo dreno continua fluindo água, mas a cama de cultivo não volta mais a encher, a não ser que eu puxe o sino para fora. Então qual é a solução? Pessoal, infelizmente não existe receita certa para resolver esses problemas, mas existem alguns pontos fundamentais que a gente pode verificar. Confere esses exemplos. Obstruções. Verificar se existe algo bloqueando a vazão, como por exemplo, excesso de raízes. Regulagem de vazão pelo registro. Se a cama de cultivo não volta mais a encher, muitas vezes fechar um pouco o registro de entrada resolve o problema. O contrário também pode acontecer se a cama de cultivo está cheia e não descarrega. Às vezes a solução é abrir um pouco o registro. Mas lembre-se, não vai adiantar nada regular o registro se você não conseguir manter aquele intervalo de 15 a 20 minutos. Snorkel entupido. Se o sino do seu sifão tiver snorkel, que é esse caninho lateral, verifique se ele não está entupido. Isso geralmente acontece quando usamos mangueiras transparentes. A claridade proporciona a criação de algas aqui dentro. Uma mangueira que eu gosto de utilizar são essas mangueiras brancas de chuveiro. Vedação do sino. Pode ser que o problema esteja sendo causado pela entrada de ar na ponta do sino. O ar pode estar entrando por aqui ou por aqui, e é necessário reforçar a vedação. Para saber se o sino tem problema de vedação, basta virá-lo de cabeça para baixo e encher de água. Se não aparecer nenhuma gotinha, esse problema está descartado. Redimensionamento do sifão. Se nada disso que eu falei até agora resolveu, a gente vai precisar rever algumas medidas do sifão. Se o canteiro não descarrega a água, é necessário adicionar algumas retenções ao sifão. E o que seria isso? Uma delas é a diminuição da entrada do cano do dreno. Neste exemplo eu vou substituir esta parte do dreno, que é este cano de 3/4, por um cano de 20 mm, de meia polegada. E para isso eu vou usar essa pecinha aqui, que é um adaptador de 3/4 para meia polegada. Ou também eu posso adicionar curvas na saída do sifão, para aumentar a retenção. E também tem outro recurso que pode ser feito, que é colocar essa peça em forma de funil na extremidade superior do dreno, principalmente se a medida do diâmetro do sino em relação ao diâmetro do dreno for superior a 2:1. Mas se o problema for a cama de cultivo que não volta mais a encher, pode ser que esteja havendo muita retenção de água também. Pode ser que esta abertura esteja pequena. A proporção de abertura que eu utilizo é a mesma da espessura do dreno. Por exemplo,
Se o dreno é de 25 milímetros o diâmetro, a minha abertura aqui no sino será de 25 milímetros quadrados. Outras duas dicas super importantes. A extremidade superior do dreno precisa estar muito bem nivelada. E a distância interna entre o sino e a extremidade superior do dreno não pode ser nem muito grande e nem muito pequena. A distância sempre deve estar acompanhando o diâmetro do dreno. A proporção que eu adoto é de 1:1 até 1,5:1, em relação ao diâmetro do dreno. Pessoal, esse foi o recado de hoje e como eu falei para vocês, não existe receita certa para calibrar isso aqui. Muitas vezes é preciso usar uma série desses recursos combinados para fazer isso aqui funcionar direitinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e se você tem uma experiência diferente com o sifão, coloca aí nos comentários. Não esquece de dar aquele joinha para ajudar a gente. Galera, semana que vem tem mais, um grande abraço e até a próxima!